Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos agora em Provérbios capítulo 6, capítulo que vai falar sobre fiador, preguiça, maldade e também sobre a questão recorrente nesses trechos, que é sobre a questão do adultério. E aí nós vamos falar sobre esses 4 pontos agora, que é sobre Provérbios capítulo 6. Abra sua Bíblia. Se você estiver conseguindo acompanhar a leitura por aqui, a gente vai fazer a leitura pela tela. Mas se você não conseguir acompanhar aí, pode pegar a sua Bíblia, tá? Para você fazer a leitura comigo. Então, Salomão continua a sua importante advertência ao seu filho, depois de falar sobre a importância do fato dele guardar sabedoria no coração. Agora ele fala uma coisa que, para mim, foi muito importante eu rever essa passagem há algum tempo atrás, quando eu fiquei de fiador. E aí você lendo isso na Bíblia, você começa a ficar um pouco desesperado, porque ele fala assim: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado ou amarrado, com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Imagina o meu desespero, Eu pensei assim, poxa vida, se eu tivesse lido esse trecho aqui antes, eu não ia ficar de fiador. Porque agora eu fiquei amarrado não só com as palavras da minha boca, porque você, além disso, porque antes a sua palavra tinha que ter um valor importante, como tem que ter de um cristão. Mas hoje em dia as pessoas não dão valor às suas palavras, então elas assinam documentos, Então, meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado ou amarrado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Não pode deixar. O que é um fiador? A pessoa compra um carro, uma moto, uma casa e você fica de fiador. O que você está dizendo? Não, se ele não pagar, eu pago para ele. Olha, agora, meu filho, faça o seguinte. Claro que ele está falando de fiador para um estranho, não está falando ali. Às vezes você fala assim, mas eu precisei ficar de fiador para o meu filho, para ele poder estudar, para ele poder comprar alguma coisa, ou um filho para um pai. Aqui ele está falando com uma pessoa que pode simplesmente deixar de pagar e deixar você na mão. Ah, mas ele é meu amigo, ele é seu amigo hoje. E se daqui 6 meses essa pessoa resolver não ser seu amigo mais? E aí, como é que fica, Imaginou o prejuízo? Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, você está amarrado, você está numa enrascada, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa, vá, humilhe-se, importune o seu próximo, vai lá, cobra ele, fazia aí, você está pagando, como é que tá as coisas, eu preciso, arruma um outro fiador aí, se tiver jeito. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. A coisa é séria, o que ele está dizendo. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Olha que mensagem de conhecimento, de sabedoria, e que me deixou, por exemplo, como eu disse a princípio, desesperado quando eu fiquei como fiador, porque se a pessoa não pagasse, eu ia ter que dar um jeito de pagar. E, no fim das contas, o bem não fica com quem pagou, fica com a pessoa. A pessoa que você ficou de fiador para ela. Que coisa, Vamos lá. Agora ele vai tratar um outro trechinho importante, que é sobre a preguiça. Vá ter com a formiga, ô preguiçoso. Eu me lembro quando criança, a gente cantava uma musiquinha na igreja, que era que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, E aí, isso fica na nossa mente. Vá ter com a formiga, ô preguiçoso. Como assim? Observe os caminhos dela e seja sábio. Observe os caminhos da formiga e seja sábio. Salomão era um observador da vida. Ele analisava as coisas, Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão, prepara a sua comida. No tempo uma formiga, ele está dizendo que uma formiga, mesmo se ela estiver sozinha, ela vai fazer isso.
No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ou seja, antes do período da chuva, que é o período onde a formiga vai ter dificuldade para trabalhar, ela vai lá e ajunta o seu mantimento. Ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Nós temos uma geração de preguiçosos. Nós estamos num período de uma geração de preguiçosos. E muitos pais passam a mão na cabeça dos filhos e vão colher frutos péssimos disso. Quando se levantará do seu sono? E por que eu citei os pais? Porque aqui é um ensinamento de um pai para um filho, né? Se você, como pai ou como mãe, hoje, você não dá essa repreensão para o seu filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar com 30, 35, 40, 50 anos na sua casa. E você ainda vai estar preocupado ou preocupada. Ai, meu Deus, e se eu morrer? O que o meu filho vai fazer? Porque você não lê a Bíblia, porque você é uma pessoa que está tentando carregar uma pessoa que já era para ter se livrado, né? O umbigo já tinha que ter rompido, mas o umbigo está preso ainda. Muitas vezes porque os pais causam essa dependência nos filhos. Ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. Imagina, ele está deitado e está descansando, né? Então, quer dizer, ele está cansado de fazer nada. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Vai chegar, a miséria vai ser avassaladora. E daqui para frente ele vai tratar muito o ponto da miséria e as causas da miséria também. Mas no meio ele tem um intervalo onde ele vai tratar com seu filho sobre advertência contra a maldade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não serem pessoas malignas, a não serem maus, a não copiar aquilo que é ruim. Por exemplo, se o seu filho, ele por acaso já zombou ou já riu de alguma pessoa que é deficiente físico, olha, você precisa instruir seu filho a ter senso de humanidade, a se colocar no lugar das pessoas, a respeitar as pessoas. Isso é papel dos pais. Ah, não tem problema, ele só riu porque o coleguinha caiu. É isso que você está ensinando para o seu filho, que quando alguém cai, ao invés dele estender a mão, ele tem que se juntar aos debochadores, aos zombadores para zombar, para filmar, para expor esse pessoal ridículo? Nós, como pais, precisamos advertir nossos filhos contra a maldade, porque Deus vê o coração de cada um de nós. Perverso e vil, e aqui isso aqui é um trechinho que vai apontar um pouco para o anticristo também, tá? Essa expressão aqui, ó, de vil e perverso está relacionada com ele. O homem da iniquidade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. E claro que todo mundo que tem as mesmas características, eles estão se alinhando, né, ao espírito do anticristo, tá? Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Veja que o anticristo também, ele é blasfemo, né? Ele vai receber uma boca para blasfemar. Olha os gestos dele. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Sabe? Pessoas más, ela tem gestos, ela tem o seu comportamento gestual maligno, às vezes sutil, ela piscando os olhos, né, fazendo gestos para indicar que vai fazer maldade. No seu coração há perversidade. Jesus fala que no coração, o que sai do coração é o que contamina o homem, porque no coração você tem toda sorte de males, né? Ou a pessoa produz isso. Está sempre planejando o mal. Já viu pessoas que têm um olho ruim? O tempo todo ela olha para você, ela está planejando, mas ela só não faz porque pode ser que ela vai ser presa, ou ela vai ter uma retaliação, ou ela vai deixar de ganhar algum benefício que hoje está tirando de você, mas ela tem um olhar mal, ela está planejando o mal. E Jesus fala que os olhos são a janela da alma. Ela está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Olha aí, por que Deus detesta a pessoa que semeia discórdia entre os irmãos? E ele vai falar disso agora. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Lembrou do texto que eu falei sobre o anticristo? Né? Perversidade, vil, homem vil, é chamado assim em Daniel, de homem vil, e nos profetas, fala do homem da iniquidade, da perversidade, né, na boca. Destruição virá repentinamente. Isso aqui está lá em 1 Tessalonicenses 5, se eu não me engano.
Mas aqui, vamos lá, vai falar assim, Provérbios 6:15. De um momento para o outro ficará, então a destruição vai vir repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado, vai ser totalmente arrasado. Aqui tem um trecho importante, que fala sobre essa maldade, né, desse que planeja mal e semeia discórdia entre os irmãos. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Ah, mas Deus é amor, mas Deus odeia também. Uau, que isso? O amor tem que ser oposto a alguma coisa. Então Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta, ou ele abomina. É uma coisa que Deus odeia mais ainda, é a sétima coisa. As 6 coisas que Deus odeia: o orgulho, olhos cheios de orgulho. Você já viu isso? É chamado de olhos altivos, né? Pessoas que olham as outras de cima para baixo, que olham com um olhar de desprezo, aquelas pessoas que elas são orgulhosas, e os seus olhos mostram isso claramente, porque os olhos são a janela da alma. Língua mentirosa, então mentira, né? É uma coisa também que Deus odeia. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. E ele também é orgulhoso. Ele queria ser como Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Olha aí, outra coisa que Deus odeia. Coração que faz planos perversos. Coração, e é tudo aquilo que ele tinha acabado de falar, do homem vil, né? Pés que se apressam para fazer o mal. Já viu gente que tem pressa de fazer o mal, né? Eu me lembro de algumas vezes ter testemunhado jovens, adolescentes e até crianças, que quando acontece algum acidente, as pessoas correm lá para ver o acidente e ao invés de ser para socorrer o acidentado, a mensagem é: alguém está voltando cabisbaixo, triste, porque... Aí você pergunta, o que foi? Ah, ninguém morreu não, né? A pessoa, ela queria ver algo de mal, algo de ruim ter acontecido. Em outros casos, pessoas que gostam de ficar estimulando, chamando a pessoa para ver brigas que está acontecendo. Olha, eles estão brigando, vem ver. Ora, qual o propósito disso? Pessoas que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que profere mentiras é outra coisa que Deus odeia. Mas a sétima coisa, porque a falsa testemunha, né? Deus tem as 2 testemunhas dele lá em Apocalipse, que são testemunhas verdadeiras. Nós somos testemunhas de Deus. A falsa testemunha está trabalhando para o diabo. Sabe quando a pessoa fala assim, fulano fez isso, você nem tem certeza se fez ou não. Aí você fala, fez. Ora, né? E o que semeia discórdia, isso aqui é o que Deus detesta, que Deus abomina, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Olha, ó quão bom e quão suave é, isso diz Davi, o pai de Salomão. Ele fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam ou estejam em união. Aí vem Satanás, usa uma pessoa, e a Bíblia fala para os crentes, não dê lugar ao diabo, porque se você der lugar, ele vai agir, né? Então Deus odeia aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Essa pessoa está quase que possesso, vamos falar assim, né? Porque ao invés dele produzir o amor, ele está produzindo a destruição da unidade ali no seio da congregação, no seio da família, do casal, né? Do casamento. Tem pessoas que destroem casamentos só fazendo isso, só causando intrigas no casal, né? Então Deus, essa coisa que Deus abomina. E por quê? Porque ela quebra a unidade, não é? E Satanás vai fazer isso no fim dos tempos por meio do espírito do anticristo, fazendo como? Semeando discórdia e causando a apostasia. Agora ele vai falar tudo, até concluir aqui, sobre o adultério. Tá? Esse assunto de adultério, da mulher imoral, ele vai tratar muito com o seu filho. Ele vai tratar muito aqui sobre esse assunto. Então ele começa, meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Então você vê que não é um pai que está instruindo sozinho. Ele está nesse momento escrevendo aqui, ou falando com seu filho, mas ele sabe que em outro momento a mãe, né, vai instruir também. Aqui eu já não me lembro se é Salomão que está passando para o seu filho, ou se ele ainda está narrando
a instrução que ele recebeu de Davi. Se for esse o caso, Davi está dizendo para Salomão, e agora Salomão está repetindo as mesmas palavras para o seu filho. Guarde os mandamentos do seu pai Davi e não abandone a instrução da sua mãe Batseba. Né? Tenha-os sempre amarrado ao seu coração. Pendure no seu pescoço. Né? Então amarre isso no seu coração. Eu me lembro que quem tinha alguma coisa amarrado no peito era o sumo sacerdote. Né? E pendura no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Então, os seus passos vão estar seguros por causa da instrução. E quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. A instrução vai falar com ele, né? Veja bem que interessante. Porque o mandamento é lâmpada. De onde que tem isso? Lembra do Salmo? O Salmo fala sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E a instrução é luz. Olha aí, as palavras de Davi sendo replicadas aqui. E as repreensões da disciplina para corrigir, para consertar, né, são caminhos da vida. Eu vejo alguns pais que têm receio de repreender os seus filhos, porque eles acham que com isso vai perder o amor dos filhos. Ora, os mesmos pais foram repreendidos por seus pais e nem por isso perderam o amor aos seus pais. Né? Claro que eu estou falando de repreensão no sentido de ensino, no sentido de corrigir algo errado. Não estou falando de ofensa e nem de espancamento, coisa assim. Né? Então, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Lá em Hebreus está escrito que as correções, no momento, elas não parecem agradáveis, mas depois ela produz um fruto pacífico, um fruto bom. Eles o protegerão da mulher perversa. Olha aí, para que o pai e a mãe estão dando instrução também? Para te proteger da mulher perversa. Porque se você envolver com ela, você vai morrer. Né? Eu vejo muitos pais que não estão nem aí para os seus filhos terem relações sexuais antes do casamento. E depois vai ter danos sérios nos casamentos, né? Adultérios, vida totalmente bagunçada e não sabem por quê. Que se você está plantando fornicação, que é sexo antes do casamento, que é pecado, se você está plantando fornicação no namoro, você vai colher adultério no casamento. Você vai colher um casamento infeliz. Você está plantando e vai colher. Entende? Então, se você está ouvindo essa mensagem agora, peça a Deus perdão, pare com essa prática maligna, é mundana. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Pare de fingir que é amigo de Deus. Plante bênção na sua vida para você colher bênção, meu filho. Minha filha que está ouvindo aí, sabe? Então, fique atento nisso. A instrução ela vai te proteger da mulher perversa e das lisonjas, que são elogios, né? As cantadas da mulher estranha. Você que é casado aí, fica atento aí, dos flertes, sabe? Não cobice no coração a sua formosura. Você que está aí nas redes sociais aí, tem um monte de mulher linda. Sempre tem uma mulher mais bonita do que a outra. Não cobice no coração a sua formosura. Porque Jesus fala que se você cobiçar no coração, já cometeu adultério. Não cobice no coração a sua formosura. Isso aqui, essa estética aqui vai te levar para o buraco. Não se deixe seduzir pelo seu olhar. Olha, uma mulher, se ela quiser ser sedutora no olhar, ela pode estar totalmente tampada. Se tiver só com o olho de fora, você já viu aquelas mulheres árabes, como é que são bonitas? Você não vê nada, só vê o olho dela e é bonito. Se quiser ser sedutora no olhar, consegue. Toda mulher sabe disso. O máximo, essa expressão aqui, eu fui pesquisar, eu vou explicar por quê. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Eu achei estranho esse verso. Eu sei que ele está bem semelhante ao texto da Vulgata, ao texto da Septuaginta, né? A versão siríaca e árabe. Mas eu fui pegar esse texto para me entender melhor na Almeida Corrigida Fiel. Que é a Bíblia que eu peço para vocês sempre usarem para estudo bíblico. Então, a Almeida Corrigida Fiel está assim,
Por quê? Por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E está bem contextualizado com tudo que ele vai falar aqui depois. E já falou antes acerca da pobreza também. Lembra que ele fala lá do preguiçoso, que vai ficar deitado, que a pobreza vai vir diante dele? Aí ele fala aqui, está bem contextualizado. Ó. Não, aqui eu estou lendo a Almeida Corrigida Fiel, tá? Que é a melhor versão que a gente tem em português. A Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida também é boa, e a King James Fiel 1611. São as 3 Bíblias para estudo bíblico. Essa outra que eu estou lendo é só mesmo para fazer uma leitura mais fácil. Mas aí quando acontece isso aqui, eu venho para Almeida Corrigida e Fiel. Porque por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. Ou seja, você vai perder tudo que você tem. Por causa de uma prostituta. Olha, vou te falar, quem te ajuda a conseguir patrimônio é a sua esposa, meu filho. O resto só vai te sugar, tá? Guarda isso no seu coração. A adúltera anda à caça de vida preciosa, né? Pessoas que têm bens financeiros também. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Olha aí a pergunta. Claro que não. Vai pegar fogo na roupa. Ter uma prostituta é igual você carregar fogo no colo. Não é só prostituta não, aqui é adúltera também, né? De modo geral. Sem que as suas roupas incendeiem? Não tem jeito, vai pegar fogo. Ou andará alguém sob brasas sem que os seus pés se queimem? Não, vai queimar. Assim será com que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. E aí, você vê, né, que essa pessoa vai ficar ali, como está escrito aqui, por causa de uma prostituta, se chega a pedir um pedaço de pão. Aí que você vai entender o contexto desse verso 30. Não se despreze o ladrão quando faminto, rouba para matar a fome. Pois esse ladrão, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. Você lendo esse texto sem o contexto, você fala assim, meu Deus, que injustiça. Mas aí ele está associando toda essa questão e ele continua falando, quem comete adultério não tem juízo. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai chegar a pedir um bocado de pão, vai começar até a roubar, vai ter que roubar para comer, vamos falar assim, mas vai ser punido, ele não vai ficar sem punição. Quem comete adultério não tem juízo. Guarda esse versículo aqui no seu coração. Quem comete adultério não tem juízo. Isso é um descabeceado. Só mesmo quem quer arruinar-se, como esse aqui está arruinado, é que pratica tal coisa. Hoje em dia, muitos crentes cometem adultério, certo? E aí, o que acontece? Eles acham que não fizeram nada demais, porque eles conhecem outros crentes que cometeram adultério também, até líderes, e que simplesmente parece que não teve punição nenhuma, né? Achará açoites e desonra. Ou você quer que um adúltero seja honrado? Né? Açoites e desonra. E a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Ah, mas Salomão não está falando que tem que fazer, mas ele está dizendo que o cara vai ficar tão enfurecido que ele vai lá e vai te matar. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, o que ele está dizendo? Meu filho, foge da mulher. Meu pai costumava falar uma frase para mim que eu não me esqueço nunca. Ele sempre falava assim, Felipe, mulher dos outros cheira pólvora. Então, guarda essa frase. A mulher do próximo cheira pólvora, né? É exatamente isso que ele está falando aqui, ó. Meu filho, o que comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então está caçando o jeito de morrer, né? Então, amanhã, se Deus permitir, a gente vai continuar aqui em Provérbios, capítulo 7, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Até amanhã às 11h30 da manhã, se Deus quiser.